social é a base que fundamenta todo o estudo, principalmente o estudo de direito, uma vez que toda vez que se fala em direito, deve-se ter a mentalidade de que o direito é um conjunto de regras que é imposto à sociedade, né? Um conjunto de regras imposto à sociedade. Dessa forma, isso caracteriza o contrato social. Então, esse conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade, nos traz a ideia do que é o contrato social, ou seja, o contrato social nada mais é do que a manifestação de uma determinada sociedade num determinado tempo, num determinado momento, num determinado local. E aí nós temos a noção do que é o contrato social. Então, o contrato social nada mais é do que um acordo, né? Um acordo entre as pessoas de uma determinada sociedade que vão dizer o que elas acham que é justo, o que elas acham que é certo, o que elas acham que é moral, né? Ou ao contrário, né? O que elas acham que é injusto, o que elas acham que é errado, o que elas acham que é imoral, né? Então, na verdade, esse campo da ética, esse campo da moral, não tem nada a ver com o direito, uma vez que eles estão contidos aí naquilo que se entende por contrato social. E quando alguém rompe esse contrato social, alguém não observa essa regra estipulada pela sociedade, acordada pela sociedade, aí nós teremos então o direito, né? Porque o direito nada mais é do que a segunda parte dessa afirmação, desse conceito, sendo que a primeira parte demonstra aí a questão moral, a questão ética, a questão de justiça, que é o contrato social, aquilo que a sociedade entende como que é certo, né? O que é justo, qual é a ação ou omissão caracterizada como moral, e a partir daí o descumprimento disso, descumprimento de uma das regras, aí surge a necessidade do direito, né? O direito vai trazer a conduta negativa, uma vez que o contrato social ele é composto por condutas positivas, né? Quando eu falo condutas, eu estou falando nas ações, né, nas omissões, logicamente, que são determinadas pela própria sociedade para a própria sociedade. Então, as condutas positivas são aquelas que, se tudo acontecer, todo mundo cumprir com essas condutas, com essas regras, não haverá motivo nem para a existência do direito, né? Eu costumo dizer que a existência do poder judiciário, por exemplo, está condicionada à educação, né, à cultura do povo, porque se o povo, se as pessoas que compõem um determinado povo, uma determinada sociedade, elas fazem tudo que a sociedade entende como certo, né, como justo, como moral, não haverá motivo para a existência do direito. E não havendo motivo para a existência do direito, também não haverá motivo para o poder judiciário também existir, né? Então, vejo que temos aí essa questão dessa dependência de que tenhamos um contrato social e que esse contrato, para que o direito possa existir, esse contrato seja rompido, né? Então, toda vez que alguém rompe um contrato, ou seja, que alguém comete uma infração que poderá ser uma infração administrativa, poderá ser uma infração civil ou mesmo uma infração criminal, ela tem aí, então, na verdade, a presença do direito, porque o direito é que vai dizer, vai estipular, vai determinar qual é a conduta, qual é a ação, qual é a omissão negativa, ou seja, que não observada por alguém de uma determinada sociedade, alguém que constitua uma determinada sociedade, não cumprindo uma dessas regras, então essa regra de não cumprimento, não observação, será conduta negativa e a consequente sanção a ser aplicada pelo Estado, né? A consequente sanção a ser aplicada pelo Estado naquele que não obedece o contrato social. Logicamente que nós temos aí 3 tipos de infrações: as infrações administrativas, as infrações cíveis e as infrações criminais. E onde é que entra a administração pública disso? Na verdade, a administração pública, ela tem, logicamente, quando se fala em administração pública, não se pode falar em administração pública no sentido singular da expressão, né? É sempre no sentido plural da expressão, uma vez que nós temos aí resguardado no artigo 1º da Constituição Federal, já no artigo 1º, naquele preceito fundamental extremamente importante para a existência
existência da administração pública, que é exatamente o princípio federativo, né? Porque a administração pública ela é composta por várias administrações, e essas administrações públicas, elas têm aí uma atuação hegemônica, né, harmônica, melhor dizendo, porém totalmente independentes, né? Cada uma faz o que bem entende, cada uma faz aquilo que bem entende, não. Aí tem a questão que deve ser observada, que é a questão da legalidade, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, como prescreve, por exemplo, o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. E a Constituição Federal, logicamente, desde que surgiu a primeira Carta Magna, lá em 1215, através do governo do João Sem Terra, né, que governava a Inglaterra na época, entrou em guerra com a França, perdeu a guerra, e aí ele começou a tributar o povo, e aí os marajás se reuniram, fizeram aquela Carta Magna, e a partir dali o João Sem Terra passou a governar, ele que era absolutista, fazia o que bem entendia, passou a governar através do que determinava aquelas 40 cláusulas lá previstas na Carta Magna. Então, a Carta Magna só temos uma, né? Foi a primeira lá em 1215, e o que se tira dessa Carta Magna foi exatamente essa limitação às ações da administração pública. Ao contrário do que a sociedade pensa, a sociedade normalmente ela pensa que a administração pública pode tudo, né? Mas a administração pública é limitada pela própria Constituição Federal, pelas leis infraconstitucionais e até pelo direito. O direito supralegal, aquele direito que vem lá de fora, né? Aqueles tratados, aquelas convenções que entram no ordenamento jurídico através da apreciação, por exemplo, do STJ, como acontece no artigo 105, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, e aquela exceção lá, quando se refere-se a direitos humanos, né, que ela entra no ordenamento jurídico como emenda constitucional na forma do que prevê o artigo 60 lá da Constituição Federal. Toda vez que se versar em direitos humanos ou for referente a direitos humanos, vai se obedecer o rito previsto no artigo 5º, inciso, parágrafo 3º, né? Artigo 5º, parágrafo 3º da própria Constituição Federal, e aí vai entrar no ordenamento jurídico como parte integrante da Constituição Federal. Então, nós temos aí, dentro dessa escala hierárquica de ordenamento jurídico, de leis, né? Lá na cabeça nós temos a Constituição Federal, depois vem o direito supralegal, e abaixo as normas infralegais, né? Infraconstitucionais, melhor dizendo, infraconstitucionais, estão abaixo da Constituição Federal, como prevê o artigo 59 da Constituição Federal, onde temos as leis ordinárias, as leis complementares, cada uma com seus ritos, né? Cada um com seu quórum para ser aprovadas, como prevê o artigo 61 da Constituição Federal. Então, vejo que a administração pública é uma organização político-administrativa que tem a finalidade de zelar pelo bem-estar da sociedade, zelar pela satisfação dos interesses da sociedade, né? Sempre levando em consideração aquele princípio maior que vem lá de Thomas Hobbes, né? Quando escreveu o Leviatã, ou manifestou lá no Leviatã o Estado monstro, né? O homem é o lobo do próprio homem. Estabeleceu que, nesse caso, o interesse público sempre lá prevalecer sobre o interesse privado. Então, na verdade, o questionamento é mais ou menos nesse sentido, né? Como é que acontecem as ações, os atos administrativos, né? Seja os atos administrativos quanto à manifestação de vontade, quanto o alcance, quanto à liberdade, a liberdade da administração pública em agir, ou seja, a praticar os atos administrativos, sejam eles vinculados, sejam eles discricionários, né? Sempre submetidos ao que visa aí os limites do princípio da legalidade, né? Será vinculado quando a lei disser que tem que ser, e assim será, uma vez que a natureza pública da atuação dos atos administrativos emitidos pela administração pública será sempre de direito público, né? E o direito público, diferentemente do direito privado, o direito público só se pode fazer aquilo que a lei manda fazer, e só se pode deixar de fazer aquilo que a lei manda deixar de fazer. Diferentemente, logicamente, do direito privado,
onde nós temos que se pode fazer tudo, menos o que a lei proíbe, né? Então, tem aqueles princípios básicos do direito privado,